Boa tarde, pessoal. Estou vendo aqui alguns nomes aí conhecidos, alunos, vamos dizer assim, do nosso UTR. Francisco, Célio, garotinho, ganhou lá o nosso challenge desse mês. Acertou na base, hein, Célio? Lá a estimativa do SDI para o estoque final americano de soja. Foi um chute ou você estudou os números? Não, foi muito cálculo, muita conta. Muito, Você é um. Como é que é? Demais, foi né? muito Você acertou. cálculo para chegar até lá. Mas uma hora eu te ensino. Tá bom, tá, não, guarda segredo aí, rapaz. Precisamos, né, esconder o jogo. Maravilha. A todos aí que já entraram, já temos 44 participantes. Já agradeço aí a entrada de todos e a paciência e vou falar um pouquinho desse nosso mercado dos grãos e até reservei uma pauta que vocês receberam aí, vou acessar ela daqui a pouco. Bom, para quem não conhece aí o time da Agriinvest, vou mostrar aqui o pessoal todo, nossa sala. Eu só não posso mostrar quem é que é o Ferreirinha, tá? Ele é segredo de Estado. Vai que vocês queiram contratar aí o Ferreirinha, é impossível. Para nós seria pararia tudo aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Então, eu reservei aqui alguns temas. Claro que a gente pode fugir deles aí conforme a necessidade. Deixa eu ajeitar aqui. E aqui estão os temas. Então, vamos falar. Eu vou falar aqui de alguns temas da soja, do milho. E se sobrar um tempo aí, falamos também do câmbio. A ideia é uns meia hora, 40 minutos, tá? Então, para que vocês aí, por exemplo, o Célio tem que pegar a Mercedes dele lá no Lava Jato, que eu sei que ele já deixou, então fecha 6, né, Célio? Então, tem que estar atento. Vamos lá. Demanda por soja americana está muito forte. Vamos começar falando então da soja. Vocês receberam o sistema, vocês podem acessar dentro do aplicativo. Para quem não tem acesso, quiser um teste, só fazer o acesso lá também. Vejam só, a demanda americana por soja, ela passa por uma temporada excepcional. Começou com uma demanda externa muito forte, claro que isso tem nome, é a China, mas agora também já mostra que a demanda interna também será muito forte. Vejam só, aqui nós temos o esmagamento americano. Aqui o histórico, em milhões de bushels, e o mês de outubro, que é o início da temporada americana de esmagamento, começou nível recorde total, 185 milhões de bushels, mais de 5 milhões de toneladas. Então, realmente, a demanda interna americana também está muito forte. Começou uma demanda externa muito forte e agora a demanda interna também. Isso quer dizer o quê? Alunos do TR aí, com certeza, vão tirar de letra. O que acontece quando você tem uma demanda muito forte por um grão interna, no caso aqui os Estados Unidos, e externa também. O que acontece com os bases lá nos Estados Unidos? Vai subir ou vai cair? Quem que pode me dar uma ajudinha aí? O que acontece quando há uma demanda muito forte pelo grão aqui nos Estados Unidos, internamente, e também uma demanda externa muito forte? O que acontece com os bases nos Estados Unidos? Célio, me dá uma ajuda aí, amigo. Ó, o que acontece? Base vai fortalecer. Bases vai fortalecer perfeitamente. E quando fortalece o base nos Estados Unidos, o que acontece com a janela de exportação deles? Ela vai ficar mais aberta ou vai acabar se fechando? Mas Fechando. vai fechando. Fechando, perfeito. Então é isso que a gente espera que aconteça, mas ainda não aconteceu. Tá? Isso ainda não aconteceu e é o que chama a atenção do mercado. Hoje, por exemplo, nós tivemos as vendas semanais americanas, muito forte. E essa venda muito forte acaba trazendo uma força para Chicago. Lembrando que Chicago hoje, para a soja, chegou a cair 15 centavos, mas acabou fechando do lado positivo. O motivo é isso. Apesar da exportação americana estar muito avançada,
Mesmo assim, os Estados Unidos continuam vendendo. Voltando aqui para o assunto da demanda interna americana, veja só o que aconteceu com o esmagamento americano nesses últimos anos. Na linha azul, a gente tem aqui o anualizado, o acumulado de 12 meses. Normalmente, os Estados Unidos esmagava até 2013 algo perto de 44 a 48 milhões de toneladas. Isso não mudava muito. A partir da guerra comercial, o que aconteceu? A soja americana ficou baratinha. E aí as indústrias americanas começaram a investir, Cargill, Bunge, Dreyfus, começaram a investir no esmagamento. E olha só, agora começa a maturar esses projetos, e o esmagamento americano saltou de 52 milhões de toneladas, lá em 2017, final de 2017, para atualmente quase 59 milhões de toneladas. Isso aqui nos mostra o seguinte, que realmente a demanda pelo grão americano vai ser muito forte, a tendência é continuar subindo os bases nos Estados Unidos, e isso vai tornar a soja brasileira mais barata, que é o que já está acontecendo. Então esse aqui é um ponto muito importante que traz para nós essa realidade americana. Não só a demanda externa está forte, mas também a demanda interna para esmagamento está muito agressiva, como a gente pode ver nesse gráfico. Bom, então esse aqui é o primeiro assunto, demanda pelo grão americano muito forte, não só externa, mas também interna. Vamos dar uma olhadinha agora, a atualização dos números do programa de exportação americano do milho e também da soja. Veja só, para o milho, vamos falar primeiro da soja, que é o que a gente está conversando agora. Olha só o programa americano da soja, 51 milhões e 400 mil toneladas, até a semana passada. Um total de 11 semanas, e o programa americano já está 86% feito. Qual que é a estimativa do USDA? 59 milhões e 800 mil toneladas. Ou seja, já está quase feito. Então, o que vai acontecer já no próximo relatório? Não sei se de dezembro, porque costuma ser um relatório neutro, mas já em janeiro, com certeza, o USDA vai ter que revisar para cima de novo a demanda americana na exportação. E é claro, o estoque americano vai voltar a apertar. Só para a gente colocar aqui o histórico, para vocês entenderem do que eu estou falando, olha aqui o estoque americano. Vou mostrar aqui dados do USDA. Então a gente vai pegar aqui, ó, estoque americano em milhões de toneladas nesses últimos anos. Vocês podem ver que o USDA, nesse relatório último da semana passada, derrubou o estoque para 5 milhões e 17. Esse aqui é o menor estoque americano desde lá, 2014-15. 2014-15, antes disso, era praticamente a metade, 13 14, quando o bushel rondava lá acima dos 15 dólares por tonelada, 15 dólares por bushel. Então, essa temporada, o que eu quero dizer é o seguinte, essa temporada, como a gente tem uma demanda interna americana agressiva, como eu acabei de mostrar, e também uma demanda externa agressiva, provavelmente o USDA vai revisar de novo para baixo os estoques, e o potencial do bushel durante o plantio americano, ele pode buscar os seus 13, 13,50, se houver um risco climático muito grande para a safra americana, quando o produtor estiver plantando, então podemos ver até preços maiores do que isso, tá? Então esse é um ponto muito importante e que mantém as cotações da soja lá em Chicago muito firmes, mesmo depois de uma sequência de altas bem agressivas, como a gente tem visto. Muito bem, então esse aqui é o programa americano de exportação, para lá de forte. E quem que está comprando tudo isso aqui? Olha lá, em nome da China, 33 milhões e 700 mil toneladas. Ou seja, se a gente fizer uma matemática rapidinha aqui, ó, 33 e 700 dividido por 51 e 400, a China tem em seu nome, desse total vendido aqui, 65%. Certo? Então esse aqui é o ponto. Agora vamos aqui, ó, 51 e 400 menos 33,700, então foram vendidos para outros compradores que não a China, 18 milhões. O volume que outros compradores precisam comprar é em torno de 65 milhões por ano, 65 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, esses outros compradores, que não a China, mais ou menos têm 10 milhões já comprados. Então, de 18, salta para 28. Quer dizer o quê? Esses outros compradores, para uma demanda esperada de 65, ainda precisariam comprar 37 milhões. Vejam, então, esse ano, realmente tem muita demanda, e esses outros compradores que não a China,
estão ainda com um déficit, eles deveriam ter comprado mais, e agora, nesse momento que a soja brasileira está mais barata, eles devem concentrar as suas compras por aqui. Tá? Então, esse é uma conclusão que a gente chega, dado esse cenário. Vou mostrar para vocês aqui como que a soja brasileira hoje, ela é mais barata em relação à soja americana já a partir de fevereiro. Vamos olhar aqui, ó, a matriz da competitividade da soja. Vejam só, posto China, a partir do Golfo, Paranaguá, portos brasileiros, PNW, portos lá no Pacífico, nos Estados Unidos, e a soja argentina. Então a gente pode ver que, olha só, comparando ao Golfo, olha só quanto que a soja brasileira é mais barata para março, posto na China. A gente vai estar falando aqui de 14 com mais 17, mais de 30 dólares, 31 dólares por tonelada, a soja brasileira mais barata do que a soja americana posto lá na China e, por consequência também, outros destinos lá na Ásia, muito parecido. Isso mostra para nós que a soja brasileira tem uma vantagem muito grande e a concentração desses outros compradores, inclusive a China, deve pressionar os prêmios aqui no Brasil para cima. Tá? Então esse é um ponto importante. Agora, uma pergunta. Eduardo, eu sou um cerealista, uma trade interna brasileira. Pelo que você está me falando, provavelmente a gente vai ver uma pressão para cima nos prêmios aqui no Brasil. E eu já estou vendido nesse prêmio, já vendi na exportação alguma coisa, e estou com medo desse prêmio subir. Como é que eu posso me proteger? Hoje a gente tem um instrumento, só para deixar aqui um parênteses para vocês, lá em Chicago, na CME, aqui não vai aparecer porque o mercado está fechado, mas durante o pregão normal, vocês podem acompanhar aqui, ó, FOB Santos CME. Vocês vão acompanhar a soja, os contratos futuros da soja, referência Santos em dólar por tonelada, ou seja, é o preço do Brasil. E nessa cotação vai estar o quê? O bushel e o prêmio. Então, se vocês quiserem se defender ou da alta do bushel ou da alta do prêmio, basta comprar esses contratos futuros lá na Bolsa de Chicago. Tá? Se vocês não quiserem a exposição de Chicago, basta comprar esses contratos e vender o equivalente volume de contratos futuros de Chicago em centavos por bushel. Então, daí vocês ficam apenas com a exposição do prêmio Brasil. Aí vocês podem comprar ou vender, tá ok? Então, fica essa dica para vocês, dado o cenário que nós temos, soja brasileira muito mais barata, e ainda uma demanda grande por vir desses outros compradores que não a China, então seria uma estratégia aqui de se defender contra uma alta do prêmio. Bacana? Voltando lá no nosso... Se tiver alguma pergunta aí, pessoal, pode interromper. Bom, agora vamos dar uma olhadinha na posição da China. Como é que a China está comprada em soja? Aí aqui eu vou vir no tour da semana e vou mostrar para vocês a posição da China. Olha só, temos aqui algumas informações importantes em relação à China. Aqui temos a margem de esmagamento para a soja americana. A gente pode ver que em relação à soja americana, está praticamente no 0 a 0, até negativo. Para embarque em dezembro até março. E aqui para a soja brasileira, a gente vê que a margem, considerando a soja brasileira, ela está mais positiva, está melhor. E lá para junho, julho e agosto está muito boa. E aí isso aqui leva a uma consequência. A China está mais agressiva na compra aqui da soja brasileira, principalmente para julho e agosto, se afastando um pouco das compras para fevereiro, março e abril. Por que a China não está comprando muito nesse momento o embarque de fevereiro no Brasil, março e abril? Olha só quanto que a China já tem de soja em seus estoques. 7 milhões. A gente pode ver que essa área aqui cinza é o ano passado e a linha escura é esse ano. Então, o estoque da China é bem maior do que o ano passado. E com esse estoque maior, as fábricas na China também estão esmagando bem mais. O ano passado, essa área mais cinza, e esse ano vocês podem ver aqui, ó, esmagamento semanal, 2 milhões e 100 mil toneladas, lá em cima. Muita soja disponível, muita soja sendo carregada dos Estados Unidos, e aí as indústrias em capacidade máxima de processamento. Horas, não precisa ser muito esperto, está esmagando muito, vai acabar sobrando farelo, correto? E é isso que está acontecendo. Olha só aqui na linha escura, o estoque de farelo na China, 1.250.000 toneladas. Contra o ano passado, perto de 600 mil, o dobro. A China está com bastante farelo nesse momento. Isso quer dizer o quê? A China não precisa de soja, muita soja, agora, até abril mais ou menos.
Então, nesse momento, as tradings que não venderam soja, que estão compradas na soja do produtor, mas que ainda não venderam para a China para embarque em março e abril, provavelmente vão sofrer um pouquinho e isso pode momentaneamente pressionar os prêmios. Tá? Por outro lado, como eu acabei de falar antes, provavelmente a demanda vai ser grande, o Brasil já está bem vendido, passada essa pressão de safra, então nós devemos ter aí um período de alta dos prêmios no Brasil. Então fica a dica aí, nesse momento está caindo, mas daqui a pouco os prêmios podem subir. Então essa aqui é a posição da China. A China está com uma margem ruim para a soja americana, uma margem bem melhor para a soja brasileira, principalmente para embarques mais longos. A China está esmagando soja pra caramba, tem bastante soja estocada e já está chegando mais soja americana lá, e tem bastante farelo. Perfeito? As indústrias chinesas, conclusão, estão segurando, tirando o pé das compras, principalmente aqui no Brasil, para embarques mais curtos. Qualquer dúvida, pode digitar aí, pessoal, que a Maria vai me ajudando aqui. Se tiver alguma coisa no chat, eu respondo também. Maria, alguma coisa por enquanto? Não? Bacana. Vamos lá. Matriz, agora vamos falar do milho? Então, resumindo, esse é o cenário da soja no mundo. Muita demanda para a soja americana, aperto dos estoques lá, provavelmente o USDA vai ter que revisar para baixo o estoque americano, o Brasil ficando cada vez mais barato, a China com bastante soja a caminho, não quer muita soja agora no Brasil para embarques mais curtos, mas está de olho na soja para embarques mais longos, o junho, o julho e o agosto. Milho, matriz internacional, vamos dar uma olhadinha quem é que está mais barato. Na matriz internacional do milho, temos o seguinte, vejam só, aqui a gente pode fazer tirar algumas conclusões. Nós temos aqui posto lá na Ásia em dólar por tonelada, saindo do Golfo, ofertas do Golfo, de Santos, PNW, Portos do Pacífico nos Estados Unidos, Argentina e Ucrânia. Vocês podem ver duas coisas. Primeiro, os Estados Unidos é a origem mais barata, mais competitiva, posto lá, de janeiro até junho. Isso quer dizer 6 meses. Só para vocês terem uma ideia, a demanda internacional ela gira em torno de 45 milhões de toneladas por trimestre. Isso quer dizer o quê? Os Estados Unidos vai atender o mercado global por 2 trimestres. Logicamente que ele não vai conseguir exportar 90 milhões, mas os Estados Unidos vai abocanhar uma boa parte da demanda internacional. A tendência com isso é que o bushel do milho permaneça alto, por conta do programa de exportação americano, que vai ser grande. Não é à toa que o USDA revisou para cima. Vou mostrar aqui os dados do USDA para o milho. Olha aqui quanto que ele revisou por consequência desse cenário que eu acabei de mostrar. Olha aqui a revisão de exportação para os Estados Unidos. Eduardo, depois tem uma pergunta no chat, tá? Tudo bem. Olha só quanto que ele revisou de outubro, de 59 milhões, que era a estimativa, de exportação americana de milho, para 67.300. 8 milhões numa pancada. E é claro, isso sustenta o milho. Se confirmar esse número aqui, vai ser o maior volume embarcado de milho pelos Estados Unidos. Realmente, um número bastante forte. Em relação à temporada passada, 19 e 20, olha o aumento, 22 milhões. Realmente aí bastante grande esse volume a mais de exportação por parte dos Estados Unidos. E o que explica isso, principalmente, não é que os Estados Unidos está barato, tá? É que os outros ficaram muito caros. E por que os outros ficaram muito caros? Vamos voltar lá. Os outros ficaram muito caros, Brasil a gente sabe a história, né? O Brasil ficou muito caro, vendemos muito milho, muita demanda, muita exportação, o produtor não quer vender, Brasil fora do jogo. Mas a Argentina segue mais ou menos esse mesmo caminho. E o grande divisor de águas foi a Ucrânia. Ucrânia, deixa eu mostrar aqui também, olha só a pancada para baixo em termos de produção que o USDA acabou confirmando. A Ucrânia que disputa com o Brasil e a Argentina o posto de segundo lugar no ranking de exportação de milho. E de um relatório para o outro, veja, o USDA revisou de 36 milhões e 500 mil toneladas de produção na Ucrânia para 28 milhões e meio, 8 milhões a menos. E 7 milhões e 300, 400 em relação à temporada passada. Logicamente, com isso,
a Ucrânia vai exportar menos porque o milho lá vai ficar muito caro, que já é a realidade. E isso quer dizer que a Ucrânia também ficou fora do jogo. E aí sobrou para quem? Caiu no colo dos Estados Unidos esse programa para os próximos 6 meses, essas exportações. Então, realmente, opa! Como que fica o estoque americano com essa revisão aí de quase 10 milhões? Vamos ver, ó. Vamos pegar aqui o estoque americano. Vai sofrer uma pancada. E ele vai chegar no menor nível em 6 anos. Olha lá, 43 milhões de toneladas, 11, 12 milhões a menos. E ele vai caminhar aqui, ó, muito perto do estoque de entre 14,15 e 15,16. Então ele volta para um nível bem mais baixo de estoque final projetado. Foi o Célio que perguntou? Foi. Célio, agora me ajuda aí, vamos fazer um gancho. Para o Célio e para os demais. O que poderia desconstruir esse cenário? Desmentir esse cenário aqui. Do estoque americano mais apertado de milho. O que seria um fator de mudança? Você diz para melhora, né? Para piora. Ah, para assim, piora? Vamos dizer o seguinte, piora no sentido de um estoque maior. Menor demanda. Menos esmagamento do etanol nas indústrias? Exatamente. Por quê? Por causa da segunda onda, terceira onda do corona aí, enfim, vai diminuindo. O covidão, né, pegando violentamente. Quem é que respondeu? Rodrigo Mileu, Sorriso. Fala, Rodrigo, beleza? Chique no último. Ô, bicho velho, é isso aí. Realmente, o grande risco para o milho, preço internacional e também para a cotação lá em Chicago, é isso. A questão do esmagamento de milho para etanol nos Estados Unidos. Se o Covid vier, pimba, acaba essa história de um estoque menor americano. E a gente tem que lembrar que realmente os casos estão lá em cima, crescendo muito rápido, hospitalização, UTI, óbitos, e o Biden, ele assim, tende a seguir muito mais as recomendações da OMS do que o Trump seguiu. Não é verdade? Então, esse é um ponto importante. Já a partir de janeiro, fevereiro, inverno americano vai pegar para valer, essa é a previsão. E aí a tendência é ter mais, os casos continuarem crescendo e a hospitalização também. O que pode salvar, agora, Rodrigo, o que pode salvar o milho americano desse cenário? Salvar no sentido... O que pode, vamos dizer assim, afastar essa possibilidade? Voltar a esmagamento normal, né? Continuar o consumo. Vamos dizer, vamos afastar esse cenário de Covid. O que então seria a solução, né, derradeira para esse cenário de queda no esmagamento? Rebanho chinês? Não. Rebanho? Não. Uma picadinha. Vacina? Vacina, exatamente. Então, a vacina poderia ser realmente uma solução para esse cenário. Vindo a vacina, como a gente já está vendo aí, a Moderna e também a Pfizer com testes, e aí a Coronavac chinesa com testes de eficiência muito alta. Tomara que venha rápido. Aí poderia afastar esse cenário de um lockdown maior, né, nos Estados Unidos e, consequentemente, queda no consumo de etanol e de milho também. Obrigado aí pela colaboração, gurizada. Então é isso, pessoal. Então aqui a gente vê o primeiro ponto, que é a questão dos Estados Unidos muito barato. Perfeito. Agora, quem é que é o mais barato a partir de julho? Brasil? Brasil, né? Olha lá. Parado. Bem mais barato que uma Argentina, 6 dólares, posto lá na Ásia. E em relação aos Estados Unidos, 10 dólares. A tendência é o Brasil construir, se nada mudar, o Brasil vai construir de novo um grande programa de exportação para 2021. Aí nós vamos temos o Laninha presente, um atraso no plantio do milho safrinha, um aumento do consumo interno brasileiro por conta das boas margens das carnes e também das usinas de etanol, que
mais projetos entrando aí em operação. Isso tudo traz para nós um cenário também de aperto, continuidade do aperto para o ano que vem. Ok? Aqui nessa tabela simples a gente consegue tirar essas informações. Estados Unidos, um grande programa de exportação até junho, e depois passa o bastão para o Brasil, que atualmente é o mais competitivo, e tudo mostra para nós que a gente pode caminhar de novo para um cenário de aperto para o ano que vem. Eduardo, boa tarde, Júnior, tudo bom? Fala, Júnior. Tudo bem? Bom. Agora, falando ainda no milho, aí, a questão da China, por exemplo, que nós estamos vendo no relatório do USDA, nesse último, a questão da importação, né, de 7 para 13. E, logicamente, a formação, né, a reposição do plantel. Isso aí também, logicamente, vai influenciar bastante o ano que vem para nós aqui no Brasil. Vai. Com certeza, Júnior. Até nós colocamos uma nota, olha só, a gente divulgou uma nota agora há pouco, o seguinte, deixa eu achar aqui, ó, a maior empresa da Dinamarca, que é um grande produtor de suíno e hoje está exportando bastante para a China, ela falou o seguinte, que espera, o CEO da empresa espera que a China continue sendo um grande comprador de carnes pelos próximos 4 a 5 anos. Por quê? Porque ainda a China vai enfrentar o problema da peste suína africana, ou ela não conseguiu, ela controlou, porém não, a doença está lá. Perfeito? E o outro ponto, aí eu não sou zootecnista, eu não vou conseguir explicar direito, mas os especialistas falam o seguinte, que hoje a população de suíno na China, as matrizes, elas não têm uma boa qualidade, porque elas são de cruzamento, de um terceiro cruzamento. Aí eu já não sei explicar o motivo disso. Mas o ponto é o seguinte, a qualidade das matrizes é menor, elas vão dar menos leite e uma menor quantidade de leitõezinhos, por conta dessa piora genética, por conta do cruzamento que está vendo lá, meio que a toque de caixa. Porque como o lucro está muito bom, as indústrias, né, lá na China estão se esforçando para aumentar o plantel, né, a retenção de matrizes. Então esses seriam 2 pontos que o CEO ali da empresa dinamarquesa explica o porquê que a China continuaria sendo um grande importador de carne e também acabamos ganhando, Júnior, porque vai demorar mais tempo, então a China também, para recompor tudo isso aí, vai precisar de mais milho e mais soja. Tá? Então, a tendência é a China continuar sendo importador crescente de soja, mas também de milho. Okay. Eduardo, ali o Luiz Gustavo mandou uma pergunta sobre o milho também no chat. Fala aí para mim. Então tá, desculpa. Todo mundo quer ouvir sua voz, vai lá. Em relação ao milho, o aumento do preço do milho e seus derivados tem afetado em muito a pecuária. Acho que foi um comentário dele, né? Então eu vou comentar. Pois tem encarecido o custo das rações e farelos. Com isso, o lucro nosso que confinamos, vemos a margem de lucro diminuir e muito. Mesmo a alta estar em patamar jamais visto. Mas o preço do milho, da reposição e outros têm feito muitos confinamentos estarem diminuindo ou parando suas atividades. É a pura verdade. Qual que é o nome dele, Maria? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, é a pura verdade, rapaz. E é o seguinte, nesse cenário, o que você pode fazer? Única coisa, você pode antecipar esses movimentos, como eu falei, para o milho no ano que vem, como eu acabei de falar, o cenário é de aperto. Você sendo um pecuarista e dependendo do custo das ações, então você teria que antecipar, travar seus custos. Essa seria uma saída. E o outro é o risco que você tem de comprar uma reposição muito cara e o preço, de repente, do boi vir lá para baixo. Então tem que fazer o hedging, né? Não tem outro jeito, antecipar esses movimentos. Mas o que eu te digo, Luiz, o mercado está passando realmente por um período de pico de demanda e vai levar um tempinho para que os países produtores de milho e de soja consigam responder a essa alta de preço produzindo mais. Vai levar um tempinho. Bacana? Vamos voltar aqui, então. Bacana. Bacana, o problema... bacana não, né, Luiz? O Luiz está falando... bacana não tá. O problema é que assim, faz 2, 3 anos que muito pecuarista está batendo fêmea. Certo. Né? Então você também já está tendo um problema na reposição de fêmeas, né? Exatamente.
Me diga, por favor, que você tem fêmea na tua fazenda e não está só comprando a recria. Oi, desculpa, não entendi. No seu caso, você tem as matrizes ou está dependendo aí da reposição? Não, é ambos. Ambos. Uhum. Ambos. A gente tem um estoque hoje de 1.800 matrizes, mas a gente faz uma reposição anual de torno de 1.900 a 2.000 animais. Bacana. Quer dizer, você não está totalmente exposto nesse cenário, então, de alta da reposição. Isso. Menos mal, né, Luiz? O meu? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, só que o Luiz está falando aí para quem não é do setor, né? Olha aqui esse gráfico. Ele mostra o preço do bezerro Nelore de 220 quilos em Araçatuba e no Pará. Olha lá o preço do bicho. É mais ou menos isso, Luiz? Infartou. Ai. Levanta aí, Luiz. Pô, mano. Depois ele me fala. Mas olha só. De acordo... Olha aqui, ó. Então esse aqui é o preço do macho Nelore ou Nelorado de 220 quilos em Araçatuba e no Pará. Preço médio. Então vejam que realmente não para de subir. Esse aqui é um fator que mostra para nós que o preço da arroba vai continuar caro, né? Visto que o boi também está caro. Aí que cheirão gostoso. Bom, continuando aqui, pessoal, falamos aqui da matriz do milho, tá? Agora vamos para o Programa Americano de Exportação. O Programa Americano de Exportação de milho também está forte como o da soja, 35 milhões e 300 mil toneladas, bem acima do histórico. A China, desse total aqui, tem 33%. Só para dar uma ideia para vocês, a China, no sorgo, olha só a fome da China. Como ela não pode comprar mais milho agora, porque existe uma tarifa para milho fora da cota, então ela está raspando o mercado de outros cereais. A exemplo, sorgo. Veja só, o programa americano está em 4 milhões de toneladas. Desse total de 4 milhões, a China tem em seu nome quase 80%. Isso aqui mostra para nós que a China está comprando cevada, está comprando trigo, ração, está comprando sorgo, está comprando tudo que é tipo de cereal para poder atender a esse aumento de demanda que surpreendeu essa recuperação por conta da recomposição da população de suínos, tá, em seu mercado. Então veja, para o milho, por enquanto, mercado também muito firme. Bacana. Então, e o Brasil? Vamos dar uma olhadinha? Muito próximos da paridade de importação. Agora, olhando a realidade brasileira. Como a gente pode ver aqui, esse aqui é o preço em Chapecó, posto lá na indústria. Ele saiu ali, ó, em setembro de R$ 60,00 e hoje está perto de R$ 83,00. Esse é o nível de oferta. Caiu um pouquinho essa semana, mas permanece bem lá em cima. Uma baita alta, sem dúvida. Preço recorde. E aí, o que as indústrias estão vendo? 3 pontos. Primeiro, safra no Rio Grande do Sul está mal pra caramba. Alguns falam em quebra de 40%. Uma expectativa de 6 milhões de produção, safra de verão, vai cair para 3,5 milhões. Essa quebra traz uma preocupação muito grande para esse pessoal do Rio Grande do Sul, visto que as indústrias no Rio Grande do Sul vão ter que comprar pelo menos 1 milhão de toneladas fora do estado. E aí, de onde que viria esse produto? Do Mato Grosso do Sul. Porém, o Mato Grosso do Sul vai virar com estoque de 3 milhões mais ou menos, mas o Mato Grosso do Sul vai ter que atender Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ou seja, não vai ter milho para todo mundo. E aí a alternativa seria a importação do milho da Argentina. Aqui nós temos uma simulação dessa manhã. O prêmio lá na Argentina, 102, Chicago, câmbio, um frete marítimo de $19, podendo até ser um pouco mais barato, quem sabe $17, um custo portuário de R$ 65,00 por tonelada, um frete interno de R$ 3,60. Então chegaria um milho a R$ 80,40. Só que esse milho aqui, a partir dos Estados Unidos, para embarque em março. E um milho da Argentina para embarque em abril, chegando aqui final de abril, maio, R$ 82,60. Então veja, estamos perto do teto.
Para quem trade aí a B3, vai olhar e falar, rapaz, o março estava R$80 ontem, hoje de manhã eu acho. Bateu no teto. E caiu, tá? E para maio, aí é outros 500. Se você está olhando a B3, olhando o contrato maio, hoje a 73,60. E o teto da exportação, o teto do preço, é 82,60. Isso quer dizer o quê? R$9 a menos. Nesse momento, eu diria o seguinte para vocês. O março está no preço. Não agora, né, que caiu. Mas no início da manhã, 80 e poucos estava no preço. Agora, o maio está longe. Visto que em maio a gente vai ter um pico de falta de produto muito forte por conta da entrada mais tarde do milho safrinha e essa quebra do Rio Grande do Sul. Eu imagino que lá em maio vai ser bem apertado esse mercado. Então, para os consumidores de milho, é uma estratégia interessante se proteger comprando esse milho maio, ou mesmo call spread, para não arriscar muito, e também o spread. Porque é o seguinte, o maio tende a ficar mais próximo do março. Também daria para entrar vendendo março e comprando maio, fazendo esse spread. Bacana? Eduardo, esse aqui... Opa! Tem 3 perguntas ali no chat, eu vou ler a primeira para você, pode ser? Manda ver. A primeira de França e Lisboa. Qual é o valor da tarifa para compras acima das cotas de milho na China? 15%. Ok. 15%, dependendo do país, tá? E 50% para países aí, sei lá, outros países. Então, ela varia de 15 para 50. Agora, tem o seguinte, tá? Nesse final de semana, que a China, não só a China, mas os países ali na Ásia, de um total de 10 países asiáticos, mais 15, um total de 25 países, assinaram um acordo e vai ter queda nessas tarifas. Não sabemos quanto ainda, mas vai ter queda para a importação de milho por parte da China, assim como também de óleos vegetais. O óleo de palma vai ficar mais barato para eles. Tá. O Rafael Barreto, ele fez 2 perguntas, tá bom? A primeira pergunta que ele fez é a seguinte. Falamos muito de demanda da China, mas temos a Índia como um novo mercado de grande consumo. O que você fala desse mercado? E a segunda, a relação de preço sorgo e milho girava em torno de 75% a 80%. Agora está em 90%, chegando a 95% em alguns momentos. É o momento de aproveitar? Vou responder primeiro do sorgo e do milho. É o seguinte, só para você ter uma ideia, quem que fez a pergunta, Maria? Foi o Rafael Barreto. Rafael, seguinte, só para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, o sorgo está valendo 110% do milho. Ele está valendo mais do que o milho. Por conta dessa forte demanda da China, como eu mostrei ali, a China tem, já no nome dela, dos 4 milhões do Programa Americano de Exportação de sorgo, a China tem 80% praticamente. Então, realmente, o sorgo vai valer mais. É um bom momento de aproveitar, com certeza, porque, claro, ele é um percentual do milho, se o milho cair, a gente vai ter esse impacto também. Eu aproveitaria. Visto também que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o milho está valendo 80 e o sorgo e o trigo, não é trigo ruim, tá? É trigo que vai para o moinho, trigo pão, melhorador, etc. 78. Então, está mais que na cara que o milho realmente está no teto de preço. Se o milho está no teto, o sorgo também. Eu aproveitaria. E a segunda questão, que é sobre a Índia. A Índia, ela vai e vem, a gente uma hora acredita na Índia, outra hora não acredita mais. Ela sofre de problemas de países em desenvolvimento, dores do parto. Ela tem que abrir mais o mercado dela, é o que eu diria. Se ela abrir mais o mercado e baixar tarifas, aí a gente pode ver realmente uma Índia mais participativa do mercado internacional. Horas ela vem com tarifa elevada, exemplo, nos últimos 2 anos, a Índia é o maior importador de óleos vegetais do mundo. Óleo de soja e óleo de palma principalmente. E nos últimos anos, por conta da reclamação dos produtores de soja e de amendoim, aumenta a tarifa aí vai lá, aumenta a tarifa, para de importar. Então a Índia sofre muito ainda com esses pontos, que é o protecionismo de seu mercado para proteger a indústria local e os produtores. Enquanto ela não se livrar disso, eu acho que ela vai vir a mercado meio que esporadicamente. É o que eu diria assim, rapidamente. Eduardo, boa tarde. Opa, diga. A minha pergunta é em relação a essa tela que a gente vê. A princípio é uma simulação de conta de importação, mas a minha pergunta hoje isso ainda está no especulativo ou já existe operação de importação,
Já foi feito alguma recentemente? Como que está esse volume? Qual o seu nome? É de Aslen, eu falo de Balsas, no Maranhão. Ô, Jasley, seguinte, um abraço aí, pessoal de Maranhão. Olha só, essa aqui é uma realidade. Algumas indústrias lá no Rio Grande do Sul já estão cotando, já deram bid, está longe mais ou menos aí uns $10 por tonelada. Não é muito longe, tá? Quem está trabalhando isso é aqui perto, a gente tem uma mesa de exportação, então esses nossos corretores do mercado externo estão trabalhando esses negócios. Então, realmente, eu posso te dizer de primeira mão aqui que é negócio que pode acontecer, tá? Com uma diferença aí pequena entre o bid e a oferta. E eu acredito que deve acontecer por conta do cenário que é de aperto, as indústrias vão realmente ter uma preocupação maior para cobrir esse período de abril e maio, até a entrada do safrinha. Ok, obrigado, Eduardo. Beleza, um abraço. Alguma outra aí, Maria? Ô, Vanim. Opa, diga. É Marco aqui do Rio Grande do Sul. Aqui. Fala, Fio. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Eu estou do lado aqui da Argentina, a gente fala em frete marítimo de lá até aqui, mas existe essa possibilidade de rodoviário para cá também? E mudaria essa conta aí do paridade de importação? Eu acho que eles são muito mais competitivos quando a gente olha para navio mesmo. Eu não fiz a conta, não sei quanto seria o rodoviário até o Brasil. Eu não conseguiria te dizer. Mas o tradicional, e quando isso aconteceu, sempre foi via barco. Barco de 30 mil toneladas até 40 mil toneladas. Ok. Tá? O que é muito usual, e assim a gente raspou esse mercado, é o Paraguai. Aí, passa aí, talvez pertinho de você, acho que Porto Mauá, alguma coisa assim, do milho do Paraguai para o Rio Grande do Sul. Mas esse já acabou também, né? Tá, mas se eu fosse só para efeito de saber aí, se eu fosse calcular uma paridade de importação, o que mudaria ali é o frete só. Exato. O prêmio mudaria alguma coisa? Bom, esse aqui é o prêmio no Porto. Aí o que você teria? Você teria que pegar uma oferta lá de alguma cidade, né? Aí seria provavelmente em peso, e aí seria uma conta diferente. Tá, entendi. Beleza, Vanim. Maravilha. Bom, adiante. Então, esse é o cenário Brasil. Estamos mais próximos da paridade de importação. O mercado interno brasileiro, spot, está caindo um pouco. Deixa eu até mostrar para vocês aqui o que aconteceu nessa semana no milho, onde a gente acompanha através aí dos nossos corretores também. Olha aqui, ó, de olho no milho. E a gente traz uma tabelinha das mudanças. Vejam, começou a cair o milho, tá? Por que começou a cair? O milho spot. Pouco volume, os compradores já bem abastecidos, já olhando janeiro, o que eu poderia dizer, ainda há interesse para lotes pontuais aí no spot, mas realmente a demanda já está mais voltada para janeiro. E aí o mercado está pressionando, né? O comprador está pressionando, indicando preços cada vez menores. Então, dos R$ 75,00 que nós vimos, por exemplo, em Dourados, há 2 semanas atrás, hoje já se fala em 70. São Paulo deve começar a sentir esse efeito. E aí a gente até viu essa semana, o mercado tributado já bem mais barato do que o mercado diferido. E isso vai acabar contaminando o Exalc. Então, quem trade a B3, fica esperto aí que o milho tributado do MS está chegando lá em São Paulo mais barato do que o milho diferido. Eduardo. Oba! O Luiz Gustavo fez um comentário, tá? Diga aí. Voltando à Índia que falaram no começo, no mercado de carne hoje ela é um país a ser muito explorado, porque sabe-se que apenas 20% da população segue o hinduísmo, onde a vaca é sagrada, e vemos que mesmo sendo um país de primeiro mundo, mas estão crescendo muito a porcentagem de pessoas com alto poder aquisitivo. Perfeito. Não, obrigado, Luiz. Quantos por cento aí a população, Maria? 20% da população. Não é hindu. Que segue o hinduísmo. Tá, e aí os 80 não. Isso. Certo. Eu achava que era o contrário, mas enfim. Mas eu concordo contigo que deve ter mais gente querendo comer carne lá.
Porque carne é gostoso, né? Acho que é bem melhor do que grão de bico, essa coisa toda. Minha opinião, tá? Mas, enfim, o ponto é que realmente, assim, quando a gente chegar nesse momento, a China tem que se livrar, a Índia tem que se livrar dessa questão de tarifas. Senão, o que pode acontecer seria assim, como a gente já viu antes, empresas indianas produzindo lá dentro, com uma reserva de mercado, isso quer dizer o quê? Protegidas com tarifas elevadas, onde passariam a ser importadores de matérias-primas, exemplo do milho e do farelo, ou mesmo da soja, e para produzir lá internamente a sua própria carne. Eu apostaria mais nesse rumo, tá, Luiz? Onde a Índia buscaria produzir internamente a sua carne. E aí passaria a ser um player mais importante da soja, importando, e também do próprio milho. Lembrando que a Índia hoje ela é exportadora de farelo. E aí provavelmente ela deixaria de ser exportadora de farelo lá para a Ásia. Exporta aí alguma coisa de 4 milhões, 5 milhões por ano, quando tem uma boa safra. Eduardo. Opa! Eduardo, você fala, estava certo aí. É 80% na Índia que é hinduísmo. Até então, ao contrário. Então, ao contrário. Não, de certo... Porque 13% é muçulmano, daí tem o restante, mas 80% é hinduísmo. É hindu, ok. Era o que eu mais ou menos imaginava também. Concordas, Eduardo, Luiz? Eduardo, é o Rafael que fez a pergunta sobre a Índia. Tudo bom? E aí, você tá bom? Bonito também. Mentiroso. É o seguinte, sobre a Índia, comentaram uma vez que eles são um mercado muito forte de milho e, consequentemente, de frango. Parece que a população lá, anual, per capita, come aí em torno de 250 gramas. Se simplesmente eles passarem, assim como já falou que o poder aquisitivo deles está melhorando, se eles começarem a simplesmente dobrar 500 gramas por ano, nós não temos frango suficiente para atendê-los. Consequentemente, o preço do milho pode ser que vá lá para cima. Ou seja, é um mercado interessante, talvez, para nós abrirmos. Tá? Opa, com certeza. Eu não sabia que era tão grande, não sabia. Agora, com certeza, abrir para exportação da nossa carne de frango seria muito interessante. Visto que também, se a gente olhar hoje, a carne bovina e a suína está encontrando um destino que é, sem sombra de dúvida, a China. Só que a carne de frango não, porque a China não tem importado grandes volumes de frango. Realmente seria uma saída para o nosso frango também. Tá? Então, positivo aí que você está falando, com certeza. Bom, pessoal, eu vou caminhando aqui para a parte final e eu queria só dar uma contrariada na tendência. A gente tem ouvido falar muito do Brasil, vai mal, isso, aquilo. Aqui eu vou mostrar uma luz no fim do túnel. Pode ser uma chance baixa, mas é uma luz. Veja só, aqui nós temos a relação do índice Bovespa na linha vermelha em dólares. Tá? Nesse momento, a 20 mil dólares, o índice Bovespa. E aqui nós temos as commodities, o índice das commodities. Ali dentro está metais, grãos, carnes, energia, etc. Então, veja que relação interessante. A gente, claro, se eu falasse para vocês, lógico, a Bovespa, o maior peso é a Vale e a Petro, entre outras, que são commodities. Bacana. Mas é interessante aqui ver que nós temos uma tendência muito forte entre esses dois indicadores. E o índice das commodities está começando a se recuperar. E o índice Bovespa também. O que nos leva a uma expectativa, principalmente pelo lado da China, e toda a mudança da diretriz de crescimento que hoje a gente está vendo, de uma continuidade da recuperação das commodities. Se isso acontecer, provavelmente a gente vai ver uma continuidade dos ativos ligados às commodities também performarem bem. Bacana? Mas vamos olhar na economia brasileira. Olha só que interessante, pessoal. Isso não é tão evidente. Aqui nós temos o impacto das commodities, o impacto positivo das commodities, ou negativo, no crescimento do Brasil. Como é que ele impacta? Em primeiro lugar, ele impacta positivamente nos termos de troca. Quando as commodities sobem, que nós temos esses períodos, olha esse período aqui, de 2001 a 2010, quando a China teve aquele processo de urbanização acelerado. E aí as commodities subiram pra caramba, em dólares. Naquele momento, os nossos termos de troca subiram muito. O que é o termo de troca?
O termo de troca é a relação de preço em dólar daquilo que a gente exporta para aquilo que a gente importa. Quando o preço daquilo que a gente exporta sobe mais rápido do que aquilo que a gente importa, então o termo de troca melhora. E olha o impacto positivo para o Brasil. Melhora a produtividade. O que é produtividade? É fazer mais com menos. Por que isso melhora? Vamos pegar o caso do agro. O preço da soja vai melhorando. O preço do milho também. O que o produtor faz? Aumenta a área. E melhora a mecanização. Ou seja, melhora o investimento, né? Ele aumenta o investimento em capital. E aí exige que esse camarada que vai pilotar uma máquina de $1 milhão, por exemplo, uma colheitadeira de algodão, ele vai ter que se qualificar, vai ter que estudar, fazer curso, etc, etc. Então, aumenta a produtividade desse trabalhador. Esse trabalhador, ele vai colher muito mais hectares por pessoa. Isso melhora a produtividade. Consequentemente, o dia que esse piloto, né, vamos dizer assim, porque agora, né, uma máquina dessa realmente é um avião lá dentro. Esse operador de máquina, que passou anos estudando, ele chega lá no produtor, produtor, seguinte, seu João, olha, o vizinho está me pagando o dobro do salário, e ele vai me dar um celular, uma caminhonete zerada e uma casa. Aí o seu João vai falar, rapaz, eu não posso perder esse cara. Então ele começa a ter que pagar mais ou dar mais coisas, mais benefícios, para segurar esse trabalhador que é mais qualificado. Senão ele vai ter que começar tudo de novo, treinar a equipe, etc, etc. Então, as empresas, no geral, o empresário, quando aumenta a produtividade do trabalhador, também tem que aumentar o salário. E aí há um aumento de renda geral. Olha só o aumento de renda no Brasil nesse período de 2001 a 2010. 30%. E é claro, com o aumento de renda, consome-se mais. Vende-se mais televisões, mais isso, aquilo, casas, etc, etc. Movimenta a economia. E se movimenta a economia, aumenta a arrecadação. Se aumenta a arrecadação, melhora as contas do governo. Nesse ponto, eu diria o seguinte, se as commodities, se Deus quiser, e se a China, né, continuar acelerando do jeito que está, as commodities podem continuar subindo. E se elas continuarem subindo, a gente vai ter um impacto positivo inesperado, porque não se fala hoje sobre isso, fala-se no corte de gasto em reformas, mas não se fala na possibilidade do aumento da arrecadação, que poderia fazer uma mudança no perfil fiscal do Brasil. Nesse ponto, se melhorar os termos de troca, melhorar as commodities, termos de troca, produtividade, a renda e a arrecadação. Ou seja, há uma luz no fim do túnel, tá? Que se chama China. E, por consequência, as commodities. Franci Lisboa, Eduardo, fez uma pergunta sobre isso. Ela perguntou assim, quais seriam as chances da China retaliar o Brasil, assim como vem fazendo com a Austrália? Muito grande, eu acho, né? Muito grande. Depende, claro, do produto. Esse ponto é importante, claro, o Brasil, esse exemplo da Austrália serve para nós muito, né? A gente tem que observar isso, né? O governo tem que observar isso. Só para quem não sabe, a Austrália, em 2018, foi o primeiro país a dizer não para a Huawei, para a tecnologia 5G. Olha, aqui eu não quero, pau, barrou. E em 2020, por causa do Covid, o primeiro-ministro teve a brilhante ideia de ir em público e falar vírus chinês. Aí, meu amigo, de lá para cá, a coisa azedou violentamente. A China colocou barreiras contra o vinho, contra o carvão, contra o gás, contra o algodão, cevada, carne bovina, e aí a lista é longa. Praticamente tudo. Então, a Austrália está sofrendo na pele as consequências de, vamos dizer assim, falar o que não deve. E o Brasil tem que observar isso, para que não faça a mesma coisa, para que também não tenhamos retaliação, que seria terrível para o agronegócio no Brasil. Então, eu concordo contigo, tá, Francis? Acho que realmente é um ponto que o Brasil tem que tomar muito cuidado para que não tenhamos o mesmo tipo de retaliação aí por parte da China. Alguma outra aí, Maria? Pessoal, chegamos então ao fim aqui do nosso webinar. Só queria mostrar para os nossos alunos do UTR, temos uma novidade lá para vocês. Dentro aqui dos temas, temos um tema novo, a análise gráfica.
E aí temos mais uma novidade também, que é, olha só, aqui eu estou com um usuário que é estudante, eu não vou conseguir ter acesso. Então, agora a gente tem algumas aulas, que até para organizar a vida aí do estudante, onde você precisa chegar a um determinado status, para daí conseguir desbloquear essas aulas. Bacana? Mas está aqui, ó, a análise gráfica, um novo tema para vocês. Temos 9 aulas já. E temos no forno, saindo, um novo tema também, que é o direito para o agronegócio. Então nós vamos ter lá umas 40 e tantas aulas de temas super interessantes, voltados aí ao agronegócio, só que do lado do direito. Como é que funciona uma CPR, a questão jurídica da coisa toda que envolve o agronegócio. Bem bacana. Esse é um tema aí que vai vir daqui a pouco para vocês. E aí, só um minutinho, Maria, para quem não viu também, aí agora a gente tem um ranking, onde você pode acompanhar o seu desempenho e também o seu ranking na tabela geral dos estudantes, tá? Pessoal, então acelera lá, quero ver vocês subindo aqui no ranking de pontuação e também na performance. Fala, Maria. Solta aí teu microfone, acho que não tá. Maria tá sem som. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá, desculpa. Algum comentário sobre o dólar, expectativa, ações do Banco Central, do Leonardo Folador? Isso aí é moleza, né, Leonardo? Acertar o dólar é a coisa mais simples que tem. Fala pro João responder aí, Eduardo. O João responder? Quer responder aí, João? Ele tá fora ali. Olha só. Deixa eu ver o que eu vou mostrar aqui, ó. Olha só. Meus amigos, nós temos aí um fluxo de compra de dólares. Eu não vou me alongar aqui muito nesse ponto, mas a gente tem 2 fluxos de compra de dólares nesse momento, o que exige que o Banco Central saia da toca. Ou seja, seja mais agressivo na venda de swaps. Um ponto é a sazonalidade. Veja só a sazonalidade durante o ano, e no final do ano a gente tem uma sazonalidade de saída, voltado normalmente à remessa de lucros, dividendos, pagamento de serviços, etc, etc. Então, nesse momento, a gente vai ter um fluxo de saída. Só por isso, a gente já tem uma pressão de alta no câmbio. Beleza? E um outro ponto é o overhead. O que é isso? É um over, né, acima da proteção. Isso aqui é os bancos. Os bancos, eles normalmente fazem uma proteção contra a queda do câmbio acima do que eles precisariam. Vou explicar. Lá fora, eles têm ganhos em operações de captação, etc, etc, onde eles mantêm um volume, um montante de dólares lá fora. Esse montante de dólares, ele não tem tributação. PIS, COFINS, imposto de renda, etc e tal. Só vai ter ganho quando ele trouxesse ganho para o Brasil. Aí ele teria que recolher. Mas os bancos mantêm esse dinheiro lá fora. E aqui, então, para que eles protejam esse dólar, esse ativo que eles têm lá fora, eles vão ter que fazer uma venda de dólar. Porque se o dólar cair, eles vão perder dinheiro nesse ativo que eles têm lá fora em balanço. Bacana. Só que como aqui dentro o hedging tem tributação de 15%, então eles têm que fazer 100%, que é o valor que está lá fora, mais 15%. E esse 15%, ao final de 2019, era de 110 bi de dólar. E aí houve uma mudança na lei. Uma MP, medida provisória 930, que diz o seguinte: ô banco, agora você vai ser cobrado também do PIS, COFINS, etc, etc, lá fora. Então, isso quer dizer o quê? Meu amigo, tem que desmontar esse 110 bi. Esse 110 bi ele vai ter que recomprar, porque ele está vendido. E aí a gente tem, ao longo do ano, vem tendo ao longo do ano, esse movimento de compra de dólares por parte dos bancos. E os bancos ainda têm uns 15, 16 bi para reverter. Aí você soma esse volume com essa saída e aí nós temos uma pressão de alta no câmbio e o BC vai ter que ser mais agressivo. Então é o seguinte, o BC vai ter que ser mais agressivo na venda de swap. Se ele não for, o dólar sobe mais. Então esse é um ponto aqui importante até o final do ano, que é esse fluxo sazonal de saída, mais um fluxo também de compra de dólares derivativos por parte dos bancos. Beleza?
E essa luz no fim do túnel, tá, Leonardo, né? Essa luz no fim do túnel que é positiva para o Brasil. Se a China continuar acelerando, as commodities também, aí a gente contrabalanceia esse movimento de fluxo de saída. Veja, então a gente tem um fluxo de saída, de alta do câmbio, mas tem, e uma tentativa do BC de segurar isso aí, mas tem também um ponto positivo que vem da China e das commodities. Leonardo, final das contas, meu amigo, eu falei, mas eu não vou dar para onde que o câmbio vai. Beleza, pessoal? Beleza. Alguma outra pergunta aí, Maria? Não, agora acabou. Então, tá bom. Então, falei ali das novidades que nós temos ali no UTR. Todos esses assuntos vocês têm no aplicativo. E para quem participou, para quem já não baixou o aplicativo antes, quem não tem cadastro, vai poder ter aí seus 15 dias de experimentação. Beleza, pessoal? Agradeço muito aí a presença de todos, sala cheia, que bacana, muito legal. E daqui a um mês temos o próximo. Conto com todo mundo. Obrigado, Obrigada. Valeu, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Até Boa mais. noite. Valeu, tchau, tchau.